Meu nome é Beth, como a irmã já falou, sou esposa do Delinho. Nós temos 3 filhas, mulheres, temos 2 netinhos, Miguel e a Maria Alice, que faz 4 aninhos hoje. E nós pertencemos ao grupo de oração Jesus Amigo, lá na Capela Santa Rita de Cássia. Nós já estamos lá, nem sei mais quanto tempo, né, Letícia? Já tem muito tempo que a gente já está lá, até quando o Senhor, enquanto o Senhor estiver nos chamando, a gente vai estar lá servindo ao Senhor, tá? E hoje o tema da pregação deixa eu tirar uma cola aqui, testemunho do poder de Deus. Então eu vou testemunhar o quê? O poder de Deus na minha vida, né? Então, vou começar a falar um pouquinho do jeito que eu era e, mediante o poder de Deus, que Deus fez na minha vida. Mas eu queria só partilhar um negócio com vocês. Semana passada, nós estávamos lá na Nossa Senhora da Conceição, ali com o Padre Natal, vocês conhecem? Tinha uma tarde de louvor lá. Foi muito boa a tarde de louvor, né? E depois finalizou com a celebração da Santa Missa. E na hora da homilia ele disse assim: nós, quando pequeno, nós aprendemos, a nossa mãe ensinou para a gente a rezar Ave Maria, a unir a mãozinha e rezar, cantar, Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Nossa mãe ensinou: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, E quando a gente saia de casa, tinha que fazer o quê? Sinal da cruz, isso mesmo. E também fazer o quê? Pedir benção, mãe, benção, pai, benção, avó. Não é assim que nós fomos criados? Eu não fui criada assim. Minha mãe nunca me ensinou a Ave Maria, nem Pai Nosso, nem cantar a Mãezinha do céu, nem fazer o sinal da cruz, e nem pensa mãe, pensa pai. Aí eu falei isso para o meu esposo, que ele estava do meu lado. Eu não fui criada assim. Por quê? O meu pai era católico. Ele me levava para a igreja, naquele tempo que se rezava a missa de costa, ainda. E a minha mãe era espírita. E minha mãe nunca falou de Deus para mim, nem de Jesus, nada, e nem de Maria. Ela nunca falou. E o meu pai era católico, mas ele era um mau católico, Mas mesmo assim, ele me levou para a igreja e eu fiz a primeira comunhão. Isso ele fez comigo e com os meus irmãos, éramos 4. Eu fiz a primeira comunhão, mas eu não aprendi nada na primeira comunhão. Eu só aprendi a rezar Ave Maria e Pai Nosso. Bom, saí da igreja, eu comecei a saber quem era Jesus, que Jesus morreu na cruz para me salvar, porque me amava, eu não sabia nada. E eu fui crescendo, Fui crescendo assim. Cheguei a meus... Vendo a minha mãe, como eu disse, meu pai era um mau católico, minha mãe sempre indo ao centro espírita, e minha mãe falava assim para mim: olha, a pomba gira mandou te chamar do centro espírita. Aí eu ficava calada, mas eu não ia. Sabe por que eu não ia? Porque eu sempre via minha mãe fazendo trabalhos para o meu pai, por causa de amante. E a minha mãe sempre chorava porque o meu pai sempre tinha amante. Então eu falava, essa religião, eu falava para ela, essa religião não faz a minha mãe feliz. Eu sempre vejo a minha mãe chorando. Então eu nunca ia. E minha mãe sempre trazia essa mensagem para mim, olha, a fulana mandou te chamar. E eu nunca ia. Mas depois eu vou finalizar. E aí eu fui crescendo, com meu pai assim, meu pai era caminhoneiro, e minha mãe lá no centro espírita. Quando eu fiz uns 15 anos, eu vivia muito com a mãe da minha mãe. Eu ia muito na casa dela. Por que eu ia na casa da minha avó materna?
porque ela era muito calma. E a minha mãe era muito falante, muito agitada, falava muito palavrão, batia muito na gente. Então eu corri para casa da minha avó, porque a minha avó era carinhosa, era calma, então eu gostava de ficar ali com ela. Então eu passava muito tempo ali com ela. E aí ela era doente, ela tinha aquela doença de Chagas e ela era do interior de Minas, aquela doença do barbeiro, e tinha diabetes. Então eu cuidava dela, né? Ficava ali, arrumava a casa, arrumava a cozinha, levava ela ao médico. Eu sei fazer unha, cabelo, essas coisas, eu tenho salão de beleza. Então eu tinha assim uns 14, 15 anos, já mexia, né? Aí cortava o cabelo dela, cortava o pó, fazia a unha dela, cuidava dela, tudo, o físico, e saía com ela. Então, fiquei ali. Com 15 anos, eu já conhecia o menino, né? Aí ele pediu meu pai para namorar em casa, tá? E nós começamos a namorar. E depois que meu pai faleceu, meu avô faleceu, aí eu fiquei de vez com a minha avó, né? Porque ela não ficar sozinha. Então, eu passei a morar com a minha avó. Minha avó adorava, né? Que eu ficava lá direto, cuidando dela e tudo, ela gostava. E eu também gostava, porque ali eu sentia o quê? Uma paz, uma tranquilidade. Mas tinha um problema. Minha avó era messiânica. Vocês conhecem essa igreja? Messiânica Mundial do Brasil. Essa igreja, o membro da igreja recebe uma medalha, que se chama oricário. Depois que ela recebe essa medalha, ela pode aplicar o joelho, né? A minha avó era membro dessa igreja. E depois o meu pai também faleceu. Quando meu pai faleceu, veio toda a minha família para casa da minha avó. Veio minha mãe e meus 3 irmãos. Todos se tornaram membros dessa igreja. Todos os meus irmãos e a minha mãe. Todos receberam a medalha e passaram a ser membro da igreja. Menos eu. Eu continuei caminhando, né? Depois meu pai faleceu. Aí eu fiquei noivando dele. Já estava com 19 anos. E já trabalhava. Já tinha reformado. Aí, com 22 anos nós casamos, mas o nosso namoro era um namoro assim, todo doido, né? Porque a gente não conhecia nada, como eu estou falando aqui para vocês, não sabia nada. Então, tinha muita briga, muita confusão, tinha tudo, rolava tudo. Nós nos casamos, né? E nós levamos tudo aquilo para onde? Para o casamento, né? Aí começou a confusão, viu? Aquelas confusões todas dentro do casamento, que isso aí é um outro testemunho, que se vocês quiserem, depois eu venho aqui para contar para vocês, que é muito longo. Aí o que aconteceu? Ai, melhor, deixa eu tomar. Então a gente se casou nessas condições, né? De muitas brigas, muitas confusões, tá? A gente casou assim mesmo, fomos lá diante do padre e começou as confusões, até que um dia a irmã dele já era da igreja, e a irmã dele falava assim para mim: ó, você tem que ir para a igreja. E eu falava: eu não vou. E até que um dia ela foi lá em casa, a gente estava brigando, ela entrou no meio da briga, desapartou a briga e falou assim para mim. Isso foi o que me chamou a atenção. Ela falou assim: olha, eu vi o demônio na cara de vocês dois. A irmã dele ainda é da igreja. Aí eu fiz assim, né? Parei, né? Aí ela falou: olha, vai ter o seminário de vida do Espírito Santo lá na capela. Aí eu falei assim: não adianta eu ir não, teu irmão não vai mudar não. Teu irmão não vai largar a bebida, teu irmão não vai largar o adultério, vai largar a bola, porque ele jogava bola todo dia. Não vai largar a corrupção, não vai largar isso. Eu tenho testemunho disso, depois não vou falar, porque é muito longo. Teu irmão não vai largar nada disso. Aí ela calada.
cabeça baixa, sabedoria não falava nada. Quando chegou no dia do grupo, né, que era na terça-feira, aí o Espírito Santo já estava me chamando, né, porque como Deus quer. Aí eu falei, eu vou, mas quando acabar o seminário, nunca mais eu volto na Tabatel. E foi o contrário, nunca mais eu deixei de ir. Aí eu fiz o seminário. Primeiro dia, que é semear, o que a gente volta para casa, aquela palavra de semeador, né? Eu voltei, peguei a Bíblia, que a minha cunhada me deu a Bíblia, fui fazer todos aqueles exercícios. Quando eu abri a Bíblia, eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que as respostas para a minha vida estavam aqui. Eu não sabia. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não sabia que Jesus existia, que me amava, que morreu por mim. Eu pensando, né? Eu não sabia de nada disso. Fui debulhando a palavra de Deus, semana após semana. Pecado, salvação, batismo do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu, chegou. Aí fui batizada no Espírito Santo. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu me tranquei no meu quarto, colocava música e só queria escutar louvor. Ó, as crianças estavam tudo largadas. E eu louvava dentro do quarto, e ele falava, mulher tá louca. E eu estava louvando, batizada no Espírito, Bentinho. E ela na casa do Bentinho morava na rua da minha mãe. E eu lá louvando, menina. Ai, final do seminário, aí eu falei, agora eu não vou voltar mais aqui, né? Como eu tinha falado, né? Aí na outra terça-feira, peguei o carro, fui de novo, botei as crianças no carro, fui eu para o grupo de oração. Aí já estava com vontade de cantar lá no grupo, de pregar, queria já pregar, estava cheia do Espírito Santo, né? Queria pregar, eu dançava, tudo, mas eu tinha medo que às vezes eu tinha manifestação. Aí eu tinha medo, eu falava, eu não gosto muito daquele quando tem manifestação, antigamente, né, Bentinho? Os grupos pegavam. Aí eu não gosto muito, eu ficava nervosa, aí minha perna, quando eu cheguei, primeira vez que eu entrei no grupo, aí o coordenador falou, quem é aquela mulher? A minha cunhada não fala nada. Se você falar alguma coisa, eu nem sei o que eu vou fazer contigo, Sérgio. Eu entrei com uma blusa aqui, toda, era minhas vestimentas, né? Com tudo de fora, assim. Eu não sabia que o meu corpo era templo do Espírito Santo. Entrei com o cabelo toda maquiada, cheia de... Ou seja, que mulher é aquela? Cala a boca, não fala nada. Eu estou igual uma piriguete. Aí fiz o seminário, né? Voltei no grupo de oração. Fiz as experiências de oração depois de levar o Bentinho, a gente ficava doido no Bentinho. Cara, sobe, desce. Aí olha, ele deixava as crianças para minha mãe falava assim, essa garota conheceu esse tal de Jesus, ficou maluca, deixa as 3 aqui em casa. Eu não, mãe, peraí, já vou voltar. E ele lá no mundão, né? Lá no mundão. E eu, até que chegou um dia, né? O Senhor, eu falei assim, não vou ficar mais casada não, eu vou me separar. Aí falei para ele, eu conheci um homem, não vou ficar mais contigo não. Toda vez que eu ando, eu tenho que voltar para te perdoar. Aí ele fez assim, arregalou o olho, né? Aí eu falei, não vou mais ficar não dá não. Eu queria caminhar, né, então, com o coração livre, né? Eu já tinha lido lá a parte do perdão que tem, lembra? O perdão, o interior, o perdão.
E aí eu fiz assim, aí eu falei, sabe como é o nome desse homem? Ele falou, qual? Aí eu falei, Jesus Cristo. Aí eu falei, olha, isso tudo, se você não vier para a igreja, eu vou me separar de você e não vou voltar nunca mais, porque eu já tinha separado várias vezes e voltava, né? Aí eu acho que ele viu que esse Jesus é poderoso, ela não vai voltar mesmo não, né? Aí eu falei, se você não for para a igreja, aí ele foi. Quando chegou lá no grupo de oração, a irmã dele falou, gente, olha quem está aí, eu quem? Tá Roberto, o nome dele é Carlos Roberto, mas chamam ele de Belinho, né? Roberto, eu nem vou dar confiança, ele já estava sem moral mesmo comigo, né? Aí eu nem vou dar confiança. Aí eu, meu Deus, Bete, olha, ela ficou nervosa, ela queria que o irmão se convertesse, né? Aí ele já chegou lá, já foi. Ele gosta muito de negócio de música, né? E ele tinha um grupo de pagode, que ele era um empresário do pagode. Então ele ia para o pagode sexta, sábado e domingo, só voltava de manhã, né? Aí chegava de manhã, ele tomava banho, descansava meia hora e ia jogar bola, né? Jogava bola o dia todo, até hoje ele tem muita energia. Ele jogava bola, ia para o pagode, voltava, jogava bola, ia para o pagode, voltava. E o nome do pagode, sabe qual era? Riacho, né? Rio de água viva, né? Eu falei, mano, esse riacho é contaminado, tu vai vir para outro riacho. Eu corri de água viva, né? E aí ele começou, chegou ali, já foi se entrosando, ele sempre foi muito comunicativo, até hoje, né? Ele é muito comunicativo, antes de conhecer Jesus, ele já era. Se vocês chegarem lá em Marechal, todo mundo vai conhecer ele como Belinho, né? Mas como Carlos Roberto, ninguém conhece ele. E aí foi ali também, como eu também eu tinha feito a experiência, ele também fui fazendo e foi se convertendo também. Então, foi assim que eu queria passar para vocês. Foi assim que eu cheguei dentro de um grupo de oração para fazer o seminário de vida no Espírito. Ferida já desde pequena, né? Por um pai que era adúltero, que bebia, por uma mãe que batia, que nos chutava, que espancava, onde eu buscava acolhida na minha avó, né? Que era quem me acolhia, que tinha paciência. Então assim eu cheguei, por um marido também, né? Adúltero, beberrão, tudo de ruim, né? Dentro do casamento, eu já estava desistindo da minha família, do meu casamento. Foi assim que eu fui fazer o seminário de vida no Espírito Santo. E nunca mais eu saí dessa capela. Nunca mais eu saí desse grupo de oração. Enfrentei todas as dificuldades ali, né? Tivemos dificuldades dentro do grupo, tivemos várias dificuldades, mas nós estamos lá dentro desse grupo até hoje. As minhas filhas foram criadas ali dentro do grupo de oração, elas eram pequenininhas, não tinha nem a minha terceira filha quando eu cheguei no grupo de oração. Essa minha filha já tem 28 anos, que é a Larissa, a mais nova, né? E quando eu orei, né, que eu já estava dentro do seminário, já estava dentro do grupo de oração, eu não sabia orar. Não sabia como era orar, como eu ia me dirigir a Deus. Eu aprendi a orar dentro do grupo de oração, dentro do seminário. Eu aprendi a louvar, a engrandecer o nome do Senhor dentro do seminário, a ter um coração agradecido, a saber que Deus me amava, eu me sentia amada, eu me sentia acolhida. Não é assim que a gente se sente dentro do grupo de oração? Quando a acolhida chega ali, nos abraça, diz, olha, seja bem-vindo. Não é assim que a gente não experimenta o amor de Deus? Um amor filial? Foi assim que eu me senti ali. E o que me prendeu ali durante todos esses anos foi isso. Deus faz a gente experimentar uma alegria, faz a gente experimentar o amor dele. Mas esse amor que a gente experimenta aqui no nosso coração vai ficar aqui? Em nós? Esse coração vai o quê?
para que as pessoas que estejam ao nosso redor também experimentem a salvação, o amor de Deus, ou não é? Não é? Então, o seminário é para quê? Para que a gente tenha uma experiência com Deus e leve essa experiência para as pessoas que a gente encontrar, não é isso? Se os discípulos tiveram uma experiência com Jesus, e se eles não levassem essa experiência, nós estaríamos aqui hoje? Não. A nossa missão é a mesma missão dos discípulos. Por quê? Nós temos o Espírito Santo, não temos? Nós não fomos batizados? Fomos. Agora abre a Bíblia em Atos 1, versículo 8. Atos 1, 8. Todos acharam? Posso ler? Misericórdia. Atos 1, 8. Posso ler? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Amém? Amém. Então, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, está em nós pelo nosso batismo, mas aqui no seminário ele vai se movimentar. Não foi o que vocês cantaram aqui? Move-te em nós, move-te em nós. Então o Espírito Santo, quando a gente se abre, ele começa a se manifestar, a se mover em nós até que ele transborda. Então, quando ele transborda, nós temos que espalhar, nós temos que anunciar a boa nova, do jeito que a gente sabe, né? Ou com palavras, ou até com a nossa vida. Eu tenho um salão de beleza, eu trabalho na área da beleza. E eu tenho uma cliente que ela teve depressão e síndrome do pânico. E ela falou assim, ela me chama de tia. E nós oramos durante esse tempo todo, ela ficou muito tempo com depressão e síndrome do pânico. Ela não saía de casa, ela largou o trabalho, ela não ia à igreja, ela não ajudava na igreja, era mestre do mestre. E a gente ia visitar, orava por ela e ela lá, com depressão e síndrome do pânico. Aí, a gente orando, ela foi se recuperando depois de muito tempo. Aí ela começou a ir lá em casa, e ela fazia a unha, fazia o cabelo, a mãe dela também ia. Aí eu quebrei o braço, lembra? Primeira vez que eu estava com o braço quebrado. Aí eu estava com o meu braço quebrado, aí eu fiquei sem trabalhar 2 meses. Aí depois eu tirei o gesso, fiquei bom, voltei a trabalhar. Aí ela falou assim pra minha tia, eu fiquei esses 2 meses sem fazer nada, eu não fui a lugar nenhum, só faço com a senhora. Aí eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim, porque eu só gosto de vir aqui fazer unha e cabelo com a senhora. Aí a mãe dela, eu fui a outro lugar, eu fiz a minha unha em outro lugar, mas ela não vai a outro lugar de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Por que você não foi em outro lugar? Ela falou, porque aqui tem um diferencial. Aí eu falei, qual é o diferencial? Porque aqui, além de eu fazer minha unha e meu cabelo, eu escuto falar de Jesus. Eu precisei sair da minha casa
meu salão é na minha casa. Eu precisei bater de porta em porta para falar: ó, Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado. E sabe como é que eu falo com ela? Eu falo assim: ó, quando eu quebrei meu braço, aconteceu isso. Olha, quando ele foi operar, ele operou a carroça no ano passado, eu fiquei assim, então me ajoelhei. Eu falo da minha vida, do meu testemunho. Eu dou meu testemunho das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, para ela não achar também que a gente é super-herói, porque a gente está dentro do grupo de oração. Eu falo: mas Deus é poderoso. Eu estava lá embaixo, Ele foi lá e me tirou. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. A minha filha, aconteceu isso com ela. O ano passado, retrasado, foi no ano passado. Eu tive uma convulsão. Aí eu contei para ela como é que foi. Eu não vi, eu não lembro de nada. Mas a minha filha veio e contou, né? Aí eu falei: olha, mas Deus foi me orientando. Depois eu fui e vi qual foi o motivo. Fui clamando ao Senhor, nunca mais eu tive nada, porque eu não quero ficar doente, eu não quero ficar velha doente, não. Eu quero anunciar Jesus sair, entendeu? Aí é assim que eu anuncio, é assim que a gente anuncia Jesus, com a nossa vida. Com palavras também, né? Porque a gente começa a ler a palavra, então a gente vai falando aquele versículo. A gente tem que entender também um pouco da palavra, né? É muito, né? Da palavra. Sempre lendo a palavra, orando com a palavra, com os salmos. Eu gosto também de orar muito com os salmos, louvar com os salmos. Bem, é isso. Dentro do seminário, nessa caminhada que vocês fizeram de 9 semanas, nós aprendemos muita coisa. O que eu vou te dizer? A gente enriquece a nossa caminhada espiritual, não é? A gente não enriquece a nossa caminhada espiritual depois dessas 9 semanas fazendo o seminário de vida no Espírito Santo. Mas a gente tem o quê? Que anunciar, como eu falei já, né? Anunciar aquilo tudo que a gente vivenciou aqui. Anunciar que Jesus está vivo e ressuscitado. E anunciar tudo que Jesus faz e tudo que Ele já fez na nossa vida também. A gente proclamar essa boa nova, né? Da ressurreição de Jesus Cristo. Que a gente tem um Deus que nos ama muito, que está sempre ali cuidando de nós, sempre nos carregando no colo, sempre vindo em nosso socorro, em nosso auxílio, sempre derramando o Espírito Santo. Quando a gente começa a falar de Jesus, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está sendo derramado. Até o último dia da nossa vida, o Espírito Santo está aqui na palavra. Até os confins do mundo a gente tem que ir. Aonde o Senhor mandar, a gente tem que ir. Na certeza que o Espírito Santo está nos dando sabedoria, discernimento e autoridade, poder para falar em nome de Jesus. Enquanto eu estava ali, eu estava falando: Senhor, me dá poder e unção para falar no teu nome, né? A gente não fala o que a gente quer, a gente fala aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Espírito Santo nos conduz, porque tem aquilo que Ele inspira no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos clamar esse